Você sonha em construir uma carreira no mundo digital? No programa de hoje, a gente vai falar sobre as principais oportunidades de trabalho nesse segmento e os seus desafios. Olá, pessoal. Eu sou Caio Corraine e estamos começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. O universo digital está cada vez mais presente no nosso cotidiano e isso se reflete no mercado de trabalho. E para falar sobre os desafios e oportunidades desse setor, hoje eu recebo a Thaís Campas, coordenadora da pós-graduação em imersão digital aplicada a negócios da ESPM. Antes de começar a nossa conversa, vamos apresentar o ambiente em que esse episódio está sendo gravado. Hoje estamos em uma das salas conceito da ESPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Thaís, seja bem-vinda ao Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço o convite, Caio. Vamos começar então a nossa conversa dando um panorama do mercado digital, né? Quais áreas ou setores que fazem efetivamente parte desse segmento, onde que a gente encontra as melhores oportunidades e como que está o momento do setor agora? Bom, a gente teve aí uma onda de contratações durante a pandemia, até porque todo mundo estava preso em casa, né? Todo mundo dependendo de aplicativo, site, e as empresas, quem não tinha feito a transformação digital, quem ainda não estava trabalhando no digital, teve que fazer essa transformação meio que na marra. Na marra mesmo. Empresas de todos os tamanhos aí. E uma coisa foi interessante, né, que o digital ele se consolidou e algumas coisas, algumas tendências se confirmaram e outras nem tanto. Então a gente viu logo depois do encerramento da pandemia as pessoas voltarem assim loucamente para os eventos presenciais. Mas nem tudo continuou como estava no momento da pandemia. E então, por conta disso, a gente acabou tendo até alguns layoffs, né? Isso foi amplamente divulgado aí pela imprensa, não é segredo para ninguém. Alguns dos nossos alunos também passaram por essa realocação. As empresas fizeram, digamos assim, um alinhamento de expectativas. Então, se esperava que as pessoas não fossem voltar. Sim. Que as pessoas não fossem voltar, ficassem ali no digital, tendo aula, entretenimento, não quisessem mais sair de casa, mas não foi isso que a gente observou. Por quê? Porque as pessoas querem contato humano, né? Foi feito de uma maneira muito forçada. A gente não fez aquilo por opção, a gente fez porque na época precisava, era o que, né? Era o que a gente imaginava fosse conter a pandemia naquele momento, tá? Então, o que acontece? Logo depois que passa aí a onda, as empresas começam aí a reavaliar. E, junto disso, veio o ChatGPT, né? A primeira onda aí do ChatGPT, anunciando a inteligência artificial, tem bastante mito nisso. Sim. Tá? Então, é bom a gente desfazer este mito, né, de que a inteligência artificial vai substituir os seres humanos, que vai ser um desemprego em massa. E toda vez que a gente tem uma tecnologia muito disruptiva entrando no mercado, nós temos que tomar certos cuidados. O primeiro deles é ter uma postura cética saudável. Então, avaliar se é aquilo mesmo que está sendo dito, porque a gente tem aí um monte de evangelistas no mercado. O mercado norte-americano funciona muito assim. Então, vem aquele evangelista e ali anuncia a revolução. Tá? Não, agora nada será como antes, né? Então, as tecnologias da inteligência artificial chegaram aí para mudar tudo, né? E não sei quem está preocupado com a evolução da inteligência artificial, que vai tirar postos de trabalho. Então, a gente tem que botar um passinho para trás e ver que tem ali um quê de propaganda preditiva, ou seja, é meio que preparar o espírito das pessoas
para a chegada daquela tecnologia nova, sendo que nós vamos passar ainda por uma série de fases, de ondas, né? E, na realidade, o que a gente está vivendo é a implantação da indústria 4.0. E nessa indústria 4.0 a gente vai continuar um processo de automação do trabalho que começou lá atrás. Muitos postos de trabalho realmente desapareceram, mas outros foram criados. Sim. Tá? Então, basicamente, quais são as carreiras que subiram? A carreira de UX subiu muito, 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 muito. Afinal de né? contas, a gente tem que interagir com algo, né, para acessar esse serviço. A preocupação ali com a experiência do usuário, a preocupação em construir ambientes que sejam fáceis, amigáveis. E, de certa forma, isso foi um pouquinho ruim para a gente que trabalhava há muito tempo com UX. Por quê? Porque, de cara, é o que acontece com tudo que é hype. Então... agora a gente vai dominar aqui uma ferramenta, né? Nós estamos na era do Figma. Nós vamos dominar uma ferramenta e aí eu vou entrar num cargo já de primeira, vou ser sênior em 3, 4 anos. E, gente, as coisas não funcionam assim, em carreira nenhuma. Então, as empresas não sabiam o que esperar de UX e UI. Na real, é isso, tá? E isso acontece, isso contamina muito todo o digital. Quando foi o boom dos programadores, UI design, o pessoal todo que trabalha na parte mais árida de TI, né, muitas carreiras ligadas a TI, tiveram também o seu hype. Então, se discutia há 10, 15 anos atrás o que um gestor de TI iria fazer, quais eram as certificações do profissional de segurança da informação. E veja, isso tudo foi caindo ali no lugar onde deve ser mesmo, tá? Sem essa purpurina, sem esse hype, mas carreiras sólidas, né? Hoje as carreiras de TI, elas estão bem solidificadas, já se sabe o que você quer de um desenvolvedor, de um profissional de back-end, de um profissional de suporte da área de hardware, de software, engenheiro de software. A parte de dados cresceu demais. A ciência de dados, o céu é o limite. Eu acho que realmente a carreira em ciências de dados ela ainda vai muito longe, tá? Ela vai mudar bastante, né? A própria carreira de UX tem um potencial, sem querer ser assim utópica, tá? Vai ter um potencial de mudança muito forte dentro do marketing, do design, da comunicação. Por que eu digo isso? Porque o ambiente digital ele é extremamente segmentado. Você tem a possibilidade de hipersegmentar o seu público. E nisso você inclui ali muitos segmentos, muitos modelos de negócio, muitos pequenos fornecedores, pequenos empreendedores que não teriam chance naquele ambiente de negócios que a gente conheceu da era ali, né? Início da internet, pré-internet, onde você tinha que ter muito dinheiro para conseguir abrir uma empresa. Hoje a gente tem um pensamento lean, que é o pensamento enxuto. Você tem ali... o ambiente já criou ali, né, respostas para pequenos que têm ideias boas. As metodologias de projeto, as metodologias de gestão, elas estão muito mais enxutas, muito mais focadas ali na geração de valor. Isso aconteceu, gente, nos últimos 20, 30 anos, tá? Então, a forma como o UX olha, por exemplo, uma segmentação de mercado, é uma forma muito mais ali capilarizada. E é isso que vai acontecer com as nossas estratégias de comunicação. Explica muito do que está acontecendo com rede social, né? O povo fica falando, não, vamos travar a rede social. Não, gente, as coisas vão chegar no equilíbrio, tá? Os profissionais de rede social, eles vão ser, assim, muito, muito úteis, né? Então, eu estava lendo um artigo um dia desses, que a gente vai ter ali a divisão entre o social media, que trabalha em cima da produção de conteúdo, e aquele profissional especialista em comunidades. Eu acho isso uma coisa muito interessante.
Então, a gente vai ter marketing digital voltado para comunidades em rede social. A gente vai ter aquele analista que ele identifica subculturas de consumo ali mesmo, especialista nessa microsegmentação. O pessoal da área de dados também vai entrar, vai botar um pezinho ali. Então, basicamente, toda a carreira vai ser um pouquinho digital. Eu gosto Tá? que você me dá essa deixa, justamente porque a minha segunda pergunta era falando, né, sobre essas carreiras, sobre essas profissões que estão em alta no meio digital. Para uma pessoa, por exemplo, que está nos assistindo agora, que às vezes, poxa, não só querendo pivotar para uma carreira diferente, mas também que às vezes já trabalha nesse meio, mas ela, né, quer entender quais são as alternativas que ela tem. Quando a gente fala principalmente do meio digital e a gente pensa em remuneração, né? A gente consegue, porque, por exemplo, você mencionou, não, porque teve o hype de UX e tal, isso fez com que o mercado ele fosse abarrotado de profissionais e a remuneração caísse. Tem algumas outras posições que você considera que, olha, isso aqui esse é o momento para talvez investir nesse, como você mesma mencionou, dos dados, né? Cientista de dados. Cientista de dados. Muito bacana essa carreira. Todas as profissões ligadas aí à produção de conteúdo, social media, me parece que estão chamando de social community, tá? Eu li isso há pouco tempo, né? Então, são carreiras que estão aí surgindo. Eu acho que UX está num momento de consolidação muito importante, tá? E toda a carreira na área de TI, gente, a carreira na área de TI está indo de vento em popa, tá? Então, essas carreiras de desenvolvedor, gestão de projetos, tombamento ágil, né? TI se divide, assim, um monte de micro-carreiras, micro-segmentos, assim, dentro... Tanto front quanto back. Tanto front quanto back, tá? Porque eles já passaram pelo processo de automação que agora a gente está tendo contato através da inteligência artificial. Então, o que é inteligência artificial de fato? Hoje, qual é o potencial dela? Um potencial de automação de processos. Então, por exemplo, pessoal que trabalha aí com UI, tá? Então, se a gente fala, né, UX e UI, mas isso é um pouco ilusão, tá? Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não sorvir e chupar cana ao mesmo tempo. Então, o profissional de UX que está ali fazendo uma coleta de requisitos, uma pesquisa com o usuário, ele não vai poder atuar assim tão rapidamente na construção da interface, tá? Mas muitos processos de UI vão ser automatizados. Então, se eu hoje fosse UI designer, especialista em plataformas como Figma, eu estaria correndo realmente para entender toda a parte de automação do design. Tá? Tipo, uma dica que eu dou mesmo, corre atrás, fica sabendo, tem muita gente aí publicando dentro do LinkedIn, dentro das comunidades especializadas, quais as plataformas que estão sendo mais utilizadas, já estaria ali fazendo alguns testes, né? Mesmo o Instituto Nielsen Norman, que é um instituto que eu respeito muito nos Estados Unidos, né? O Don Norman, né, e o Jacob Nielsen, eles estão, assim, publicando muita coisa. Você vê que eles estão muito preocupados ali, né? Pensando sempre no processo do usuário, como é que vai ficar essa parte. Então, a gente precisa estudar para entender como esses processos vão ser automatizados. Tá, mas respira fundo e dá um passo para trás. Vai ser a carreira... Não sei, não posso te dizer exatamente como o mercado vai te consolidar, tá? Como o mercado vai te ver ali. Nós estamos ainda procurando entender de que maneira essas ferramentas vão fazer diferença. Isso vai acontecer nos próximos 3 anos, tá? Então, o processo não é assim tão rápido. Mas a gente vai ter, sim, que lidar com a tecnologia, vai ter que lidar com a IA de uma maneira bastante frequente ali, né? A gente vai ter que colocar a IA no nosso
dia a dia, tá? Isso é certo, ok, não é hype. Mas como isso vai acontecer? Calma que a gente ainda está observando. Vamos ver o quanto essa inteligência evolui, o que ela pode dar para nós. O que eu posso aconselhar agora? Se foca em desenhar bons processos, tá? E, infelizmente, eu tenho visto também alguns maus conselhos por aí dizendo que, o product designer, né, muitas carreiras em tecnologia, você não precisa ter diploma, você não precisa estudar. Ai, gente, por favor, né? E é interessante você levantar essa questão que justamente, óbvio, né? Porque a partir do momento em que você quer trabalhar com o meio digital, você já pressupõe que, né, estar antenado ao avanço tecnológico é uma necessidade, assim, muito básica. Mas além efetivamente da gente estar de olho, né, nessa evolução da inteligência artificial e também a gente está aí dando, né, passos largos tecnológicos, quais outras, tanto hard quanto soft skills, que a gente precisa dar essa atenção para que a gente possa fazer parte do mercado digital? Porque, querendo ou não, a gente discute bastante, né, essa questão de poxa, eu preciso saber escrever bons prompts, eu preciso trazer, né, principalmente nessas inteligências generativas, eu preciso conversar com ela de maneira com que ela me entenda. Mas você está conversando bem com a pessoa que trabalha do teu lado? Então, como que você se sente em relação a isso, tanto a hard e soft skills? Ok. Bom, a hard skill, gente, basicamente conhecer as ferramentas, né? Cada um dentro do seu escopo. Então, o cientista de dados vai buscar um caminho, o social media vai, por exemplo, procurar conhecer a automação de produção de conteúdo, a automação de produção de texto, tá? Que não pode ser sem curadoria, atenção, tá? As questões também de propriedade intelectual em cima de textos, imagens, vai buscar também ver até que ponto você pode automatizar o trabalho, tá? O pessoal que está um pouco mais na área de tecnologia vai ter provavelmente a produção ali de código mesmo, tá? De código, os designers vão ter ali provavelmente, tá, pessoal, um design system automatizado, ou seja, aquela biblioteca de design vai ser automatizada. Então, todos esses sistemas de biblioteca, eu acredito que a inteligência artificial vai dominar, tá? Então, nesse momento, buscar conhecer o que é, fazer cursos na área, entender o que é a inteligência artificial. Olha só, não é entender como usar a ferramenta, não. Não é chegar lá e ficar fazendo um teste com um prompt, não. Até pode depois que você já entendeu o que é. Mas você tem que entender conceitos. Conceitos tecnológicos. O que é um blockchain? O que é uma arquitetura de sistemas na nuvem? O que isso pode relacionar? IoT, internet das coisas. O que é a aplicação, o que são os ambientes híbridos? Isso aplicado em varejo, aplicado no mercado de serviços. Então, todas essas informações tecnológicas, né, informações técnicas, elas são importantes. Às vezes, como um curso de atualização, às vezes, como algo mais complexo, como uma segunda graduação, até pode ser, dependendo do caso, né? Ou pode ser também uma pós, tá? Que a gente tem agora em vários modelos, né? Não faltam pós-graduações né, na nossa SPM, tá? Eu queria aproveitar também, novamente, você está me deixando um monte de deixas, que é justamente para aproveitar que você trouxe essa questão da pós-graduação, que você coordena a pós-graduação em imersão digital aplicada a negócios. Isso. Aqui na nossa ESPM. Você pode contar brevemente qual que é a proposta do curso, apresentar aí, né, justamente para quem está nos assistindo nesse momento, se interessar ainda mais. Então vamos lá.
tá? Vamos começar pelos públicos aí que serão atendidos por essa pós-graduação. Eu não falei das soft skills, hein? Não falei A gente das vai soft voltar skills. nela. Beleza. Me lembra aí porque eu vou falar, é importante. Bom, imagina aquelas pessoas que estão em carreiras tradicionais, tá? Então vamos colocar aqui direito, nas várias funções que você pode trabalhar, enfermeiros, advogados, médicos, as áreas administrativas que ainda não foram ali atingidas diretamente pela tecnologia. A pessoa, por exemplo, estudou administração, estudou comércio internacional, mas não está ali. É uma área que está utilizando a tecnologia, mas você não está ali envolvido, tá? Você não precisa ali, nossa, eu preciso de uma formação em tecnologia. Não. Então, o curso de imersão, ele é um curso de 1 ano com temas muito importantes dentro da tecnologia que habilitam esse aluno desde aquele que acabou de sair da graduação até alguém que já está no mercado faz um tempo, mas vai começar a enfrentar a entrada da tecnologia em setores onde ela ainda não tinha feito tanta bagunça ali, né? Onde ela não tinha mexido tanto, tá? Existem temas Caio, que todo mundo vai ter que se inteirar. Você quer ter ali uma carreira, mesmo numa área tradicional, existem conhecimentos ali de tecnologia, de digital que você tem que ter. Porque em algum momento você vai ser envolvido num projeto digital. Seja ajudando ali, por exemplo, a criar um ambiente, seja ajudando a customizar um ambiente numa ferramenta de ERP, num CRM. Basicamente, todo mundo na área de administração vai ter que trabalhar com o CRM, tá? CRM é uma ferramenta maravilhosa. Você tem que aprender como funciona, você tem que aprender ali a tomar decisões baseadas em dados. Você vai participar ali da construção de soluções. A ideia da inteligência artificial é essa, né? Então, você precisa de uma alfabetização digital, um digital literacy. E é isso que o curso de imersão oferece em 1 ano, sem muita complicação, só com provas, né, fluxos super rápidos ali. Na verdade, o curso de imersão digital é como se fosse uma grande sprint cheia de pequenas sprintzinhas ali focadas no assunto. Então, é um formato ali bem democrático, que visa fazer a sua entrada no meio digital. E dali a pessoa pode se apaixonar, né? Porque tem gente que também escolhe trabalhar com o digital, mas não sabe exatamente o que quer. Aí eu não sei se eu faço UX, se eu faço design, se eu faço alguma coisa na área de marketing digital, branding, não me decidi. Então, enquanto você não se decide, faça uma imersão em negócios digitais, que vai ficar muito mais fácil você definir o que você gosta mais de fazer, onde é que você sente mais afinidade, né? Então, o curso de imersão é um chamado, digamos assim, um chamado geral para quem quer ali estar por dentro, em 1 ano ficar por dentro com um diploma de pós-graduação, ficar por dentro ali de todos os temas que são importantes para fazer uma carreira, mesmo que seja, pessoal, uma carreira tradicional, tá? Pode ser veterinário, enfermeiro, especialista em comércio internacional, né? Ter ali tarefas um pouco mais ali, mão na massa mesmo. Basicamente, você vai conseguir participar dos projetos digitais que com certeza vão aparecer aí com muita fluência. Exatamente. Tá? E eu queria só, antes da gente finalizar, retornar para o ponto, né, de que, querendo ou não, você havia desenvolvido ali todo o pensamento de que, olha, você vai ter que, obviamente, se especializar e aprofundar nos seus conhecimentos de acordo, né, com a área que você pretende atuar, mas há uma série de conhecimentos que eles são importantes independente de qual, né, setor que você for trabalhar, que aí efetivamente, né, as tais soft skills que dizem que, né,
exploram mais aí o relacionamento interpessoal e todas as outras, né, habilidades que a gente precisa ter em qualquer tipo de profissão, né? E que são habilidades que exigem ali um autoconhecimento, tá? Aí é que tá, né? O ambiente tecnológico, Caio, ele exige senioridade. O que quer dizer essa senioridade? Capacidade de negociar, repertório, principalmente repertório, uma cultura geral em digital, entender o que está acontecendo na sociedade, entender como o ambiente de negócios ele é afetado ali por tudo o que acontece no entorno desse ambiente de negócios, tá? Então você ter uma cultura geral, não ser uma pessoa ali, né, que está o tempo inteiro ali só sabendo de marca de maquiagem, né? Então tem que ser alguém inserido nos assuntos da atualidade, tem que saber conversar sobre isso. Tem que ter aquela cultura ali, um pouquinho daquela cultura literária, né? Então, trabalhar bem, assim, eu costumo recomendar para os meus alunos fazerem dos seus hobbies alguma coisa para adquirir um conhecimento ali, mesmo que seja um conhecimento especializado, mas, por exemplo, eu gosto de fazer, eu gosto de fazer esporte náutico. E agora eu estou fazendo um mergulho equipado, com todo aquele equipamento e tudo mais, né? Então faço curso, quando dá eu faço uma viagem. Qualquer hobby que seja vai te dar ali uma cultura. Então você viajou, você sabe contar as histórias ali que acontecem com os mergulhadores. E por aí vai, tem gente que, por exemplo, gosta de tocar um instrumento. Tem pessoas que são apaixonadas por essa parte aí de artes plásticas, né? Dentro do meio digital tem muita gente, tá? Que gosta de um caderninho, faz ilustrações maravilhosas, frequenta exposições. Então, alimente a sua cultura, não caia nessa de que ficar com a cara na rede social o tempo inteiro vai te dar alguma cultura diferencial. Então, viva! E viva fora do digital, tá bom? Quem está te falando isso é uma pessoa extremamente digital, que quando a internet nasceu, eu já fui embora, né? Então, uma coisa muito importante também é você se autoconhecer, seja lá a ferramenta que você utilizar para isso. Pode ser uma terapia, pode ser uma arte marcial, pode ser uma meditação, mas você ter autoconhecimento, você saber onde estão os seus limites e, principalmente, gente, qual é o seu talento, tá? Objetivo de vida não é comprar um carro, comprar um apartamento, fazer viagens em torno do mundo, não, isso é sonho, né? Isso é um sonho, isso é, digamos assim, um objetivo. Mas qual é o seu propósito? Onde é que você fica feliz? Porque se você não estiver feliz ali, principalmente você que está lidando dentro de um projeto digital, você vai enlouquecer, porque as coisas são muito dinâmicas. E você vai acabar ali, sabe, num dia a dia, numa rotina. Então isso é muito importante para conversar, para se abrir, saber o que o usuário do negócio, o que o usuário final pensa. Quando a gente tem um bom repertório, a gente tem uma boa argumentação e consegue compreender pessoas que são diferentes, tá? Então, compreender a diferença e respeitar essa diferença é muito baseado no meu autoconhecimento e naquilo que eu basicamente consigo passar da minha experiência de vida. Tá? Não julgar, não sair julgando todo mundo, né? Não ter, assim, aquele temperamento arredio de eu tô fazendo aqui o meu trabalhinho, me deixa em paz com meus bonequinhos aqui. Não, gente, esse tipo de profissional não rola mais, tá? Saber trabalhar híbrido, saber trabalhar home office, ter iniciativa, isso é muito importante, ter ali um potencial empreendedor. E como última dica que eu daria, olha só, o mercado está se globalizando. Aprenda línguas, tá? Aprenda, prepare o seu espírito para lidar
com pessoas que falam línguas diferentes, em países diferentes, entender a ler comportamentos diferentes, sem achar que está sofrendo ali um assédio, né? Ou que fulano não gosta de mim. Não. Aprender tudo isso e aceitar que o mercado vai ficar global, vai ficar um mercado com características globais, e para você poder aproveitar isso, né? Isso é um desafio importante, é um desafio interessante, tá? Eu fecharia assim, né? Então, agora estamos aí sofrendo um processo de globalização mesmo, e esse processo está chegando aí no mercado de trabalho, na educação, né? A SPM tem feito várias parcerias nesse sentido. A gente tem uma preocupação enorme, né, com essa coisa da carreira. A gente tem aqui serviços, né, para os alunos que entram de orientação de carreira, tá? E basicamente pense que você é único, que a sua carreira é única. Mais do que nunca, pessoal, tem benchmark, tá? Mas não tem aquela formulazinha que a gente via lá que a gente viu até os anos 90, né? Exatamente. Você vai fazer engenharia, você vai fazer concurso para Petrobras? Não existe mais. Não existe mais. Carreira hoje é outra coisa. Aliás, são muitas carreiras, né? Você não precisa ter uma só. Tá? Exatamente. Ainda tem isso, né? Thaís, eu agradeço demais a sua participação aqui conosco, agradeço aí tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento que você nos ofereceu. Espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar aqui no Life Com certeza. Eu que agradeço muito, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Life Longcast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Tchau, tchau!